Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, 24 de outubro. Hoje daremos destaque à população LGBT. No século XXI, quais os desafios, lutas e pautas que essas pessoas ainda buscam? Nós vamos conversar com o coordenador do Centro de Cidadania LGBT Serrana 2 sobre esse tema. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma nova resolução para combater as fake news no segundo turno das eleições. O objetivo, segundo a Justiça Eleitoral, é agilizar a remoção dos conteúdos falsos na internet. E a Receita Federal abre hoje a consulta para o lote residual do imposto de renda. Pelo menos 470 mil beneficiários que acertaram as contas com a Receita devem receber o pagamento. O boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou instabilidade nos casos de síndrome respiratória aguda grave nas tendências a longo e a curto prazo. Notícia e informação na busca pela diversidade e igualdade para todos. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Uma boa tarde para você, começando o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. E a gente começa falando sobre a Receita Federal que abriu hoje às 10 horas da manhã o lote residual do imposto de renda para os contribuintes que caíram na malha fina e acertaram as contas com a Receita Federal. A Receita Federal abre hoje a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física de outubro. Cerca de 470 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco receberão 800 milhões de reais. A consulta pode ser feita na página do órgão na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 31 de outubro na conta informada na declaração do imposto de renda. Ao todo, mais de 470 mil contribuintes que declararam em anos anteriores foram contemplados. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar em contato com o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome ou ligando para o portal do Banco do Brasil. Além disso, tem as centrais de relacionamento, são as seguintes: 4004-0001 para as capitais, ou 0800-729-0001 para as demais localidades e ao telefone específico para os deficientes auditivos, que é 0800-729-0088. Fique atento a esse prazo, consulte no seu aplicativo ou então no site se você tem direito a algum pagamento desse lote que foi disponibilizado pela Receita Federal. E já que a gente falou sobre dinheiro, a Mega Sena acumulou, viu? E o próximo concurso deve pagar 115 milhões de reais. O sorteio vai ser realizado na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. E as apostas podem ser realizadas até 1 hora antes, ou seja, 7 horas da noite para você aí que quer jogar, tem sorte. Vamos ver, quem sabe não sai o próximo milionário. E foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE,
uma nova resolução para combater as fake news no segundo turno das eleições, que inclusive acontecem no próximo fim de semana. Após reunião com as principais plataformas digitais presentes no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou na última quinta-feira, dia 20, por unanimidade, uma resolução que visa dar mais agilidade ao processo de retirada do ar de conteúdos considerados fake news. O TSE já pode determinar às plataformas que os endereços online dos conteúdos tidos como mentirosos sejam retirados do ar em até 2 horas. Às vésperas da votação, a retirada será em até 1 hora. No caso de fake news replicada, o presidente do tribunal poderá estender a decisão de remoção da mentira para todos os conteúdos. E ainda, o TSE poderá suspender canais que publiquem fake news de forma reiterada, bem como será proibida a propaganda eleitoral paga na internet 48 horas antes do pleito e nas 24 horas seguintes. No último sábado, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que os estados também podem oferecer voluntariamente, de forma gratuita, o serviço de transporte público no dia da votação do segundo turno, no próximo domingo, 30 de outubro. O STF já havia decidido na última semana que os municípios poderiam conceder o serviço de forma gratuita, sem gerar punição, uma vez que a medida tem o objetivo de viabilizar e garantir, trazer garantia constitucional do direito de voto. Além da votação para o cargo de presidente da República, cidadãs e cidadãos de 12 estados poderão votar também nos candidatos para o governo local. Dentre eles estão o estado de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Rondônia, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Aqui no Rio de Janeiro não haverá essa necessidade, já que o Cláudio Castro foi eleito logo no primeiro turno. Então, no estado do Rio, a votação vai ser somente para presidente da República. O boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou instabilidade no casos de síndrome respiratória aguda grave nas tendências curta e longo prazo. O boletim Infogripe, divulgado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou instabilidade nos casos de síndrome respiratória aguda grave nas tendências a curto e longo prazo. No cenário nacional, o estudo mostra queda ou estabilidade em praticamente todas as faixas etárias da população adulta. No entanto, há aumento na incidência em crianças de 0 a 4 anos, enquanto nos grupos de 5 a 11 anos já se observa estabilização. Os dados em crianças pequenas, até o momento, não têm associação com Covid-19, aponta o estudo. São Paulo e Distrito Federal são os estados que seguem registrando o maior volume absoluto de positivos para a influenza nas últimas semanas. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 25,9% para a influenza A, 0,6% para a influenza B, 16,7% para vírus sincial respiratório e 30,2% para a Covid-19. Das 27 unidades federativas, apenas Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e São Paulo apresentam crescimento moderado na tendência de longo prazo até a semana epidemiológica número 41. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre política e a gente vai debater um outro assunto importante aqui também no Correio Petropolitano. Nesse fim de semana, a Polícia Federal foi alvo de tiros do ex-senador Roberto Jefferson. Para você entender em casa, no último domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-senador voltasse para a prisão preventiva após descumprir medidas cautelares durante a prisão domiciliar. Entre elas, dentre essas medidas, por exemplo, estavam publicações nas redes sociais. Na última sexta-feira, Roberto Jefferson proferiu palavras de baixo calão à ministra Carmen Lúcia. Você está vendo, inclusive, aí, imagens do nosso jornal Correio da Manhã, que inclusive noticiou ele, o ex-senador, se entregando à Polícia Federal. Pelas redes sociais, Roberto Jefferson publicou alguns vídeos. Dentre eles estão um comentário sobre publicações nas redes sociais e de que também não se entregaria à polícia. A gente vai rodar o primeiro vídeo para você e logo em seguida a gente coloca o outro também. Eu quero dizer a vocês que me acompanham que agora fiquei sem sono. O Xandão diz que eu sou misógino e que as minhas declarações contra a Carmen Lúcia foram machistas e abjetas. O Xandão, abjeto é você, nojento.
Você é desprezível, Xandão. Eu tenho por você um profundo desprezo. Você fez a minha Ana chorar 2 vezes de humilhação. Os olhinhos dela saíam lágrimas aqui na minha casa e faziam poça d'água no chão, porque você mandou a polícia aqui revistar para buscar telefone celular, Xandão. Você perdeu a noção do respeito aos homens, à Constituição, à dignidade humana. Abjeto é você, Xandão, moleque, canalha, crápula. Você é um crápula, Xandão. Xandão, você é um crápula, mas vai cair do cavalo careca, pusilânime, Xandão do PCC. Bom, essas aí foram algumas das falas em um dos vídeos do ex-senador. Durante a ação da Polícia Federal na sua casa, né, para levá-lo para a prisão, Roberto Jefferson ainda disparou contra a Polícia Federal e também jogou uma granada. A gente vai ter imagens de um dos vídeos que o próprio ex-senador comenta sobre esse caso. Vamos acompanhar. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Não tem culpa. Mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. Mas feriu, porque arrebentou o vidro. Mas arrebentar vidro. Mas eu aqui, eu vou. Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4. Eles correram. Falei, sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar. Não vou. Chega. É muita humilhação. Eu vi minha mulher chorando e eu fiquei potente. Os caras pisando com a botina nas calcinhas, nos sutiãs, nas cabeçolas dela, por crime de opinião. Eu nunca vendi entorpecente. Eu não sou do PCC, eu não sou o Marcola, eu não sou do Vitem, eu não sou o Xandinho. Não dá pra mim. Esses caras me tratando desse jeito não pode. Acabou. Ela faz um calmante da Lutem, a nossa bandeira está no topo do mundo para que nós possamos colocar de pé novamente a cruz de Cristo no topo do mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus vai nos ajudar. Eu deixo o meu exemplo. Eu estou deixando a minha semente plantada. Resistência. Resistam à opressão, resistam à tirania. Deus abençoe a todo o Brasil. Deus abençoe vocês. Situação delicada, né? A gente sabe que são diversas questões que estão envolvidas, mas lógico, né? Você atirar contra a polícia, enfim, contra qualquer pessoa, é um caso realmente aí complicado, né? O ex-senador, inclusive, se entregou à Polícia Federal, como você viu na imagem ali do nosso jornal Correio da Manhã. Mas eu quero mudar de assunto, porque eu gostaria, você telespectador que está em casa, telespectador aqui do Correio da Manhã, do Correio Petropolitano Debate, do nosso jornal Correio Petropolitano, o que leva à agressividade? Eu pergunto para você. Durante toda essa confusão da questão da prisão do ex-senador, a equipe da InterTV, né, da outra emissora, colegas nossos de trabalho, estavam fazendo o trabalho deles de informar, noticiar, acompanhar os desdobramentos, e parte das pessoas que estavam ali no entorno acompanhando esse cenário agrediram o nosso colega de profissão, o repórter cinematográfico Rogério de Paula. A gente tem um vídeo para mostrar para você o início, né, quando a equipe chegou no local e as falas proferidas para ele já começaram, você acompanha nesse momento. Globo lixo! Globo lixo! Globo lixo! Sai fora aqui não, pô! Sai fora! Seus merda! Aqui não! Globo aqui não, irmão! Pode ficar bem passado mesmo! Pode descer, pode chegar aí! Você vai vendo aí, inclusive nas imagens, estava o repórter, né, Carlos Miranda, e o Rogério de Paula, que é o cinegrafista. Ele que tem mais de 30 anos de profissão, muito reconhecido, inclusive tem premiação no jornalismo por conta das tragédias de 2011 e simplesmente chegaram ali, começaram a encostar no equipamento, intimidando tanto o repórter quanto o repórter cinematográfico. É uma imagem lamentável, porque a equipe está ali apenas para fazer o seu trabalho.
para acompanhar, para noticiar, para informar. Esse é o trabalho tanto da equipe da Inter TV, tanto aqui da equipe da TV Correio da Manhã, e como de qualquer outra emissora de televisão. Infelizmente, casos como esse continuam acontecendo e nós aqui temos a responsabilidade de prestar o nosso apoio aos colegas de profissão e a qualquer outro profissional da área da comunicação que passa por esse tipo de situação. Porque ninguém, nenhum jornalista vai até o trabalho de alguém para incomodar, para atrapalhar, para agredir, Infelizmente. A gente tem um outro vídeo que vai mostrar agora o momento exato que o Rogério de Paula é agredido, em que inclusive o equipamento dele cai no chão, e aí a gente traz mais desdobramento sobre esse assunto. Para você que está em casa, você tem uma ideia, inclusive, o Rogério de Paula ele passou por uma cirurgia há pouco tempo na região da cabeça e no momento em que ele é agredido, a câmera, como a gente consegue ver, é um equipamento grande, é um equipamento pesado, atinge exatamente o trecho, a parte da cabeça do Rogério de Paula em que ele passou por essa cirurgia. Ali no momento, o Carlos Miranda, que é o repórter da Inter TV, ele tenta prestar socorro, tentam acalmar o Rogério, o repórter cinematográfico, e a partir dali, uns 5, 10 minutos depois, ficou tudo bem. O Rogério ele foi encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, para ficar sendo monitorado, até porque foi uma cirurgia delicada, e a gente, lógico, aqui presta o nosso apoio, tanto ao Rogério quanto ao Carlos. Para você ter uma ideia em casa, o Carlos Miranda, por exemplo, ele foi meu professor na faculdade. Então, mas independentemente disso, a gente tem que dar um apoio para esse povo. A gente não pode simplesmente deixar com que um ato de agressão seja comum no dia a dia das pessoas. E não estamos aqui defendendo a emissora A, a emissora B, estamos defendendo os profissionais que atuam no jornalismo, na comunicação, para levar informação, para levar credibilidade. Porque, ao mesmo ponto que somos agredidos, por outro lado, muitos vêm até as emissoras, até a gente aqui, por exemplo, da TV Correio da Manhã, e recebem denúncias, mostram aqui algum pedido, alguma reivindicação. E por que fazer isso com os mesmos profissionais que atendem a população? Fica esse questionamento, fica essa ressalva, essa observação, porque é triste ver isso, infelizmente, essas coisas acontecendo. De acordo com a 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios, o autor foi identificado e vai prestar depoimento. Testemunhas estão sendo ouvidas e a 8ª vítima, no caso o Rogério de Paula, recebeu alta médica. A investigação está em andamento para apurar o crime de lesão corporal. Um abraço para o Rogério, um abraço para o Carlos. Fica aqui então o nosso questionamento para você estar em casa refletir sobre essa questão que eu comentei. A imprensa não está ali simplesmente para mostrar o seu posicionamento. Estamos ali para mostrar os fatos, para mostrar o que acontece na vida do Estado, do Brasil, de Petrópolis, no caso onde aconteceu em Levi Gasparian, bem próximo aqui da cidade. Enfim, esse é o nosso papel. Mas, para você que está em casa, fica esse questionamento, então. Por que agir com agressividade? O que isso vai mudar na vida, na sua, na nossa, de quem está acompanhando, por exemplo, esse caso? É triste, infelizmente, noticiar isso aqui mais uma vez. E claro que a gente torce para que os casos de agressividade contra jornalistas, contra repórteres, contra qualquer pessoa seja combatido, porque a agressividade não leva absolutamente a nada. A gente vai fazer um rápido intervalo. Antes disso, eu lembro a você que a TV Correio da Manhã está no YouTube, TVC 16. Lá você confere a programação ao vivo, confere também algum programa que você perdeu. No nosso site tvc16.com você confere tudo que é informação do Estado,
e das nossas regiões de cobertura. Lembrando que a TV Correio da Manhã está em Petrópolis, Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, também Paraíba do Sul. Além disso, no nosso Facebook, TV Correio da Manhã, você confere a programação também ao vivo e confere as notícias também do que é importante aqui para a nossa cidade e para as nossas regiões de cobertura. A gente faz um rápido intervalo agora, volta para falar da questão LGBT e, é lógico, eu aguardo por você. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19.
Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições hoje? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. Sobre segurança. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2. Sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3. Sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta, muito bom ter a sua presença, sua audiência aqui com a gente. Dados da Pesquisa Nacional Aplicada, feita pelo IBGE, apontam que 2.900.000 brasileiros com mais de 18 anos se declararam lésbicas, gays e bissexuais. No programa de hoje vamos conversar com o Marcelo Prato, ele é coordenador do Centro de Cidadania LGBT Serrana 2. Marcelo, primeiramente, boa tarde e obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos e todas. Marcelo, 2.900.000 brasileiros. A gente sabe que aos poucos a população vai ganhando a liberdade que tanto merece. Quais os trabalhos que são realizados lá no Centro de Cidadania e quais orientações vocês passam para essa população? Então, a gente lá no Centro de Cidadania, a gente tem um ano já, né? Vai fazer um ano agora em dezembro. A gente está trabalhando a perspectiva do atendimento e acolhimento dessas pessoas, da população LGBT, na questão dos processos de violência, na questão das retificações de nome de pessoas travestis e transexuais. A gente tem recebido agora, assim, uma demanda ainda muito reprimida, né? Até pelo pouco tempo que a gente tem de atendimento. Das questões de violência, tanto familiar quanto escolar, né? Então a gente tem aí já a gente está com 120 pessoas atendidas, né? E aí a gente tem um fluxo ali mensal de entre 40 e 60 atendimentos mensais, né? No dia 28 de junho é comemorado o Dia do Orgulho LGBT. Esse ano, em maio, foi a primeira vez que ocorreu um levantamento sobre essa população. Mas, de acordo com o próprio órgão, o IBGE, no caso, existe uma subnotificação. Ou seja, o que significa isso? Que esses dados, na verdade, são maiores, mas por diversas questões, entre elas o preconceito, as pessoas não se sentem à vontade para se declararem com outro gênero. Isso de fato acontece? Como que você vê essa questão aqui em Petrópolis, Marcelo? A gente, não só Petrópolis, né? A gente pode pegar até a nível de Brasil. Essas pesquisas, as estatísticas são realmente muito defasadas, né? A gente tem esse problema da subnotificação. Por exemplo, se a gente há quantos assassinatos de fato por questões LGBTI-fóbicas aconteceram. A gente não consegue, justamente até pela dificuldade, muitas vezes, de se fazer um boletim de ocorrência. Então, a gente não tem muita estatística. As estatísticas em saúde, quem somos em saúde? Né? Também são, porque vai trabalhar sempre na perspectiva da biologia de macho e fêmea, e fica naquele padrão ali, sem pensar as especificidades. A gente vai pensar, por exemplo, quando a gente fala em saúde, da questão da Política Nacional de Saúde da População LGBT, que ela prevê isso, ela se não me engano, de 2015, 2014, e ela ainda está lentamente sendo implantada nos municípios, nos estados. Né? A própria escola também, que poderia estar fornecendo algum tipo de estatística. O próprio IBGE, muitas pessoas também não querem se identificar justamente com medo. Será que a pessoa que está me entrevistando, ela vai ter uma reação? Né? Como é que é isso? Né? Então, essas estatísticas também interferem. Esses fatores vão interferir para que essas pesquisas sejam aí um pouco vazadas, aí, meio defasadas. Né?
A pesquisa ainda mostra que 1,1% da população, o que hoje equivale aí a 1.700.000 brasileiros, disse não saber responder à questão. E 2,3%, ou seja, quase 3.600.000 brasileiros, comentaram que preferem não responder sobre esse tema. E 0,1%, que seria aí basicamente 100.000 brasileiros, disse se identificar com outras orientações. Segundo o IBGE, quando perguntadas qual a maioria das pessoas respondeu se identificar como pansexual, pessoa cujo gênero e sexo são fatores determinantes na atração, ou assexual, pessoa que não tem atração sexual. Marcelo, você pode falar para a gente o que seriam essas siglas? LGBT, o que significaria? Tem gente que fica com dúvida, às vezes acrescenta letras, não acrescenta. Como que funciona essa nomenclatura? É importante a gente estar falando, né, dessa questão das siglas, né, que a gente, muitas pessoas realmente não sabem, e é uma sigla que ela é mutável, né, a gente vê que ela tem aí um LGBTQIA+, e aí é porque existem estudos que existem mais possibilidades de gênero, de sexualidades, né, que estão sendo estudadas no mundo afora. Eu sempre falo que o Brasil ele é muito atrasado nessa pauta, né, apesar de a gente ter essa onda conservadora pelo mundo, mas o Brasil ainda está muito aquém nessas pesquisas, né. Então é importante que a gente pense, por exemplo, que não é um movimento de agora, as pessoas LGBT sempre existiram, né, é uma pauta que também está dentro da pauta do debate de gênero. A gente tem que pensar que o debate de gênero é gigantesco e as pessoas decidiram demonizar essa pauta aí, né? Então, assim, só para a gente falar aí um pouquinho aí das siglas, a gente vai ter aí, né, o L, que é de lésbicas, que são mulheres que se sentem atraídas e seu desejo é direcionado para mulheres, os bissexuais, que vão ter atração tanto por um gênero, quanto por outro, por uma identidade, por outra, as travestis e transexuais. Hoje em dia o termo transexual ele é usado mais pelo corpo político, né, porque as transexuais elas estão na rua o tempo inteiro, o corpo dela é acessado o tempo inteiro, né, as transexuais, que são aquelas pessoas que têm, que são, né, que têm a identidade, a sua identidade biológica não é a mesma que ela se sente confortável. Sim. Né? O intersexo, né, que é o antigo hermafrodita, né, que hoje em dia a gente tem até aí uma proibição de se fazer cirurgia, que antigamente você fazia essa cirurgia nas crianças, e aí com o decorrer do tempo viu que isso na frente dá um problema, né, porque aí você que determina a que identidade aquela criança vai ser. Né, o queer, que é o guarda-chuva de todas elas, né? No Brasil virou uma identidade, mas ele abarca esse termo, ele vai abarcar todas, ele é um termo muito mais usado lá fora, muito mais compreendido lá fora. E aí no final a gente vai ter esse mais, aí justamente que é para sinalizar que tem mais tipos. Aí você vai ter o pansexual, você vai ter a sexual, né, que não sente desejos, né? Então assim, e a pauta LGBT é uma pauta que ela vai trazer um recorte de vários temas. A gente vai falar sobre racismo, a gente vai falar sobre classe social, né, e possibilidades, né, de todas elas dentro dessa pauta. Aproveito para perguntar para você, você comentou sobre essa questão da classe social. É mais difícil para as pessoas que têm menos renda se declararem LGBT, no caso, ou homossexual, ou então transexual? A economia, a renda dessa pessoa pode interferir nesses dados? Pode. Por quê? Porque a população LGBT que tem um aquisitivo maior, a primeira coisa que ela faz, ela sai do município para ela se assumir, né? Assumir seu desejo, ela sai do contexto ali, talvez de violência, ou talvez de possível exclusão social, ela sai e vai viver a vida dela. A população nossa, pobre, ela vai continuar ali dentro da comunidade, ela vai sofrer todos aqueles processos de violência, que muitas vezes ela não percebe que é violência, né? Eu estava conversando mais cedo um pouquinho
com outro jornalista, e aí essa questão de quando entra uma pessoa LGBT num lugar e aquela cutucadinha que dá, né? As pessoas do interior têm muito essa coisa, essa cutucada. Isso, dependendo do momento que aquela pessoa está, isso é um processo de violência. Né? Então, a classe social, ela vai interferir também, inclusive para você ter uma aceitação melhor de você. Porque você vai para fora, você vai fazer o que você quer. Você não está mais ali sob o domínio dos pais, sob o domínio da vizinha, sob o domínio do empregador daqui, enfim, né? Mas uma coisa que vai unir todas as classes é a violência. A violência ela vai perpassar todas as classes, não tem jeito. Né? Marcelo, pergunto para você o seguinte, muito é comentado, muito é debatido, é ideal, não é? Identidade de gênero nas escolas, é importante, não é? Isso é um assunto para as crianças quando estiverem já como adolescentes, quando estiverem mais adultas. Como que vocês veem essa pauta também? Então, eu particularmente não gosto muito da forma como foi levantado essa questão de identidade de gênero, né? Primeiro que se for criança, a criança ela está interagindo o tempo inteiro. Por mais que a gente ache que criança está alienada, a criança daqui a pouco ela vê uma coisa diferente, ela pergunta. Lógico que se tiver que discutir, essa pauta vai ser discutida com uma linguagem específica. As pessoas não vão para a escola para falar de qualquer maneira. A gente, né, vamos pensar que teoricamente a gente está lidando com profissionais formados para lidar com aquelas crianças e adolescentes, né? A gente tem um boom de adolescentes, se a gente pensar para além dessa pauta, a gente pensar na pauta de gênero, né, que eu prefiro muito mais do que a gente pegar identidade de gênero, pegar a pauta de gênero. A pauta de gênero, a gente já tem pesquisas de que as escolas que discutiram gênero, o número de denúncias de abuso de crianças foi enorme. Né? Então, também, a quem interessa não discutir essas pautas na escola. Né? Então, é importantíssimo que a gente discuta. Né? E a pauta de gênero, eu sempre tento trazer isso até para a pessoa que não é tão esclarecida, ou que não tem grandes conhecimentos, que conhecimento todos nós temos, estamos aqui produzindo um conhecimento, né? Que ela é uma pertinente à sociedade, né? A gente vai discutir a mulher que ganha menos no mercado de trabalho do que o homem faz a mesma coisa, né? A questão da violência contra a mulher, a questão da violência contra pessoas LGBT, a própria sexualidade. Por que não se pode falar de sexualidade, de prazer? Né? Então, essas pautas precisam ser faladas, porque aí você, de repente, você nem se conhece, você não aprende a se conhecer se você não discute essas pautas. E são pautas que estão presentes em todos os nossos espaços. Na minha casa não tem LGBT, procura ali no cantinho que você vai achar um amigo, um parente, né? Essas pautas estão aí. Não dá para ser mais uma pauta tabu em 2022. A gente não vai falar sobre. Lógico, eu acho que a gente tem que saber como também vai ser falado isso. Né? Eu jamais vou chegar para uma criança, para um adolescente, falar um monte de até filmes, quando eu vou indicar, eu tento indicar de uma forma que seja que a família assista. Né? A família toda possa assistir. Tem muitos filmes interessantes que as pessoas podem estar assistindo, muitos livros interessantes, né? E que seja um diálogo. Né? A gente vive uma sociedade que a gente não quer mais o diálogo. A gente quer um gritar com o outro o tempo inteiro, não te escuta, você não me qualquer tema, na verdade. E aí você se perde a discussão. Porque quando começa essa gritaria, essa falação sem conteúdo, né? Sem embasamento científico, teórico, fica isso, esse achismo todo, essa falação de pais responsáveis histéricos para ir lá tirar a criança da escola por causa de banheiro, por causa disso. Sabe, são umas discussões vazias que a sociedade criou para não discutir o tema, que é importantíssimo. Né? Marcelo, você comentou dessa questão de banheiro. Caberia aí essa questão do banheiro ser unificado? Não? Faz um banheiro separado para esse tipo de público? Como que seria a sua visão sobre esse tema? Porque é algo que é muito discutido, vai inclusive até nos órgãos federais, a gente sabe disso, é um tema que não tem como a gente não deixar de comentar, ou não é necessário ainda mais estudos, mais avaliações, porque, lógico, a gente sabe que, infelizmente,
existem, por exemplo, os casos de estupro ainda são muito altos no país, falta fiscalização, o Poder Judiciário tem que, de alguma forma, prever leis mais duras, vamos colocar assim. Mas você também, aí, nesse caso, tira o direito de uma pessoa que se sente de outro gênero, de frequentar aquele ambiente, enfim, é delicado, mas como que você vê essa questão? O banheiro realmente é um problema, né? Eu tenho pessoas que eu atendo que elas ficam, às vezes, cerca de 20 horas sem ir ao banheiro, né? Porque não tem um banheiro que caiba ela, né? Enfim, o ideal, né? E aí quando a gente fala essa discussão do banheiro unissex, não é um banheiro que vai estar aquele monte de gente dentro do banheiro, que eu, particularmente, nem gosto de estar no banheiro cheio de gente, né? Eu acho extremamente desconfortável. Mas se a gente pensar no banheiro unissex, o banheiro unissex vai ter o quê? Uma privada, uma pia, você lava a sua mão, você faz o que você tem que fazer e sai. Né? Não vai ter aquele monte de gente igual que eu sempre acho isso uma coisa muito invasiva demais, independente de identidades sexuais, orientações sexuais, gêneros, né? Eu vejo, eu frequento alguns bares que tem essa pegada do banheiro unissex e funciona, né? Então, por que não ampliar isso de uma forma sem essa discussão boba? Não, tem lá, privada, pia, porta, você entra, faz o que você tem que fazer, lava a mão e vai embora. Né? Que é até muito mais respeitoso com cada um de nós, todos, né? E todas, né? Se for levar em consideração a questão do uso, de fato, do local, do ambiente, não haveria problema nem para um, nem para outro. E aí, acho que a pauta mais forte nesse caso seria, por exemplo, para banheiros coletivos, né, que você tem mais de um ambiente. É preocupante, não é? Então, por exemplo, se a gente pensar, né, eu vejo sempre muito uma imagem circulando de criança, não sei o quê. Pelo menos a gente pensar, eu, Marcelo, estou responsável por uma criança. Eu jamais, independente de quem entrar no banheiro, a criança vai sozinha. Eu estou no shopping, vou deixar a criança estar sozinha no banheiro. Independente. Porque a maldade, ela não está... Ela está em todo mundo, né? A qualquer momento. Então, assim, eu acho que primeiro tem que ter essa responsabilidade. Nossa, eu estou num shopping, tem um banheiro, vai entrar um monte de gente desconhecida no banheiro, independente se for só um banheiro feminino ou só um banheiro... Né? A questão das pessoas trans em banheiro. No Brasil, a gente não tem caso desse tipo de violência. De onde que as pessoas tiram essas violências que não existem? Né? Esses delírios que as pessoas vão tendo e vão falando igual papagaio. Não tem. Eu trabalho com essa pauta já tem quase 30 anos. Eu não tenho caso. Foi que trans atacou alguém em banheiro. Não tenho. Né? Então, de onde as pessoas tiram essas pautas, essas alucinações, né? Mas eu acho que a gente tem que ir caminhando para uma coisa mais responsável e respeitosa de todas as partes. Né? E o banheiro coletivo é uma coisa, né? Como é que vai ser esse uso? Como é que está sendo esse uso? Né? Vamos discutir isso melhor do que essa forma que está. Não está legal, né? A gente ao contrário, a gente está promovendo mais agressões. Né? Não, de fato, um diálogo para a solução do problema. Para que as coisas entrem numa conformidade, né? Que as pessoas não precisem ficar 20 horas sem ir ao banheiro. Que isso lá na frente a pessoa vai ter várias consequências, né? De saúde. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente vai voltar daqui a pouco, ainda temos muito ainda para falar sobre esse tema e inclusive a gente vai trazer dados aqui que infelizmente mostram aí os casos de agressões contra essa população. A gente volta daqui a pouco. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu.
Correio Petropolitano Debate de volta hoje para trazer aqui os dados em relação à população LGBTQIA+, o LGBT, enfim, como a gente já até comentou aqui, essas nomenclaturas vão mudando de acordo com a necessidade. Dados do Observatório de Mortes e Violência contra a População LGBT apontam que em 2021, 316 pessoas foram vítimas de LGBTfobia. Entre os anos de 2000 e 2021, foram mais de 5.300 vítimas. É muito alto esse número ainda, né, Marcelo? Para um pleno século XXI, que a gente comenta em que tem que ter liberdade de expressão, em que tem que ter liberdade de opinião, de gênero, enfim. A gente vê que, na verdade, a realidade é muito distante do que é falado, né? O processo de violência com a população LGBT, é muito interessante que a violência já nos é dada, né? Quando a gente se assume LGBT, já vem de presente, né? Primeiro fala que as pessoas vai ser feliz, não, cuidado com a violência, né? Já é uma coisa que é dada pra gente, ó, você é LGBT, você vai morrer de alguma forma violenta, né? E esses dados, se a gente pensar na violência, tem gente que não tá ligando, a gente tá falando desses números ali, foi 316 que você viu. Isso, em 2021, né? São 316 pessoas, exato, seres humanos, que foram assassinados por conta do seu desejo. Olha que coisa doida, né? E aí a gente vê como é que também são construídos esses processos de violência, que isso é importante falar, né? As piadinhas LGBTfóbicas, que aí você vai falar, liberdade de expressão, o humor, né? Mas não, essa piadinha pode provocar, sim, um assassinato, um suicídio. A gente tem muito caso de ideação suicida, né? Principalmente na cidade, né? De tentativas. Né? Isso está crescendo, inclusive entre os jovens. Né? E aí entra um ponto que acho que é importante, Marcelo. Até que ponto é uma brincadeira, até que ponto é de fato uma violência contra aquela pessoa, porque em muitos casos, acredito eu, você pode me corrigir se eu estiver enganado, é um processo, né, de aceitação primeiro da pessoa, né, e depois dela mostrar isso para a população. Acredito que seja um tema muito difícil, muito delicado. Petrópolis, por exemplo, é uma cidade tradicionalmente conservadora, mas ainda é um tema assim, muito delicado no país todo. E esse processo ele pode ser muito longo às vezes, até essa pessoa se assumir de fato e tudo mais, e aí entra a questão, por exemplo, de depressão, né, de ansiedade, e isso acarreta aí não só a questão do gênero, mas a saúde da pessoa, né? A nossa população ela tem muito problema de saúde mental, justamente por isso, por conta dessa pressão, que é uma coisa íntima, isso mesmo que você falou, é muito pessoal, né? Eu me assumir ou não, ou vou querer ficar o resto da vida dentro do armário, isso é uma coisa íntima. Mas a sociedade, né? A sociedade não pode ver uma pessoa, sei lá, com trejeitos, ou um homem mais afeminado que talvez nem seja LGBT, que ela já quer botar ali, não, tem que sair do armário, né? Essa forçação de barra, eu não gosto dessa coisa de forçar o outro a sair, o tempo dele, e as questões sociais que vão envolver aquela saída dele do armário, ou dela. Né? Como é que é isso? Aí eu simplesmente vou fazer uma piada para tirar. E é muito interessante, né? Vou trazer um pouco para mim. As pessoas, quando elas querem fazer piada comigo, elas me tratam no feminino, como se o feminino fosse me ofender muito, né? E eu acho isso, assim, dependendo de quem está vendo, é violento. A pessoa não está brincando, ela está sendo violenta mesmo, né? Não, porque mas o ela não me incomoda, a gente não pode chamar. Não tem problema. Quem tem problema com isso, tá melhor procurar um tratamento, né? Então, assim, e aí, às vezes, esses processos são violentos. A gente tem, por exemplo, né, o caso de estupros corretivos de lésbicas. Porque você nunca viu, você não pegou um homem, por isso que você não sabe. Sabe? E aí é legitimado, esses estupros são legitimados pela sociedade. Né? A gente vê, por exemplo, eu acho que foi 2016 ou 2017, que um pai matou um filho porque a criança gostava de lavar louça.
né? Ao invés de dar, graças a Deus que a pessoa gosta de lavar louça, não. Foi lá, bateu nele até ele falecer por gosto de lavar louça, né? Sem entender. Mas aí isso tudo é baseado numa pauta que a sociedade divide. Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Azul de menina, de menino e rosa de menina, né? Como se essas coisas fossem determinar qualquer coisa. Cor não determina nada. Né? A gente hoje em dia ainda tem uma outra coisa que vai aumentar esses processos que são os chás de revelação. Né? Que até a própria pessoa que inventou o chá de revelação, ela se arrepende, ela já deu entrevistas, é uma britânica, ela se arrepende de ter criado isso, porque ela cria uma expectativa de gênero, sexualidade em cima de uma pessoa que nem nasceu ainda. Né? Então, e aí trazendo a ideia da cor de novo. Da cor de novo, né? E aí aquela coisa, se você prestar atenção, sempre presta atenção, eu particularmente não gosto, mas você vê, por exemplo, se é menina, o aspecto da família é outro. Falou que a menina é uma festa. A menina já, menina. A grande maioria, pode prestar atenção. Então, assim, ainda tem essa misoginia dentro desses chás, assim, né? Não vou julgar quem faz, mas acho que a gente tem que ter uma reflexão sobre. Né? Diretamente isso impacta para quem está na vida futura de quem está vindo ainda, né? Até o momento, esse dossiê que a gente apontou, que a gente comentou, aponta que o ano de 2017 foi o que mais registrou vítimas. Foram mais de 500 mortes. Dentre os perfis, a maioria das agressões foram contra gays e travestis, que juntos representam 90% dos casos registrados. Dentre os tipos de mortes estão homicídio, com 82,91% dos casos, 7,28% de latrocínio, que é roubo seguido de morte, e 8,23% suicídio e 1,58% foi categorizado como outras mortes. Aí é que a gente comenta, né? Às vezes falar mortes é um termo muito pesado, né? Até para a própria televisão, mas de fato é o que acontece com pessoas, com brasileiros todos os dias. E é interessante quando a gente está falando aqui desse processo de morte, de vida, de violência, as pessoas LGBT às vezes elas não conseguem nem entender que elas estão sofrendo processo de violência. De tanto que a violência é constante. Né? A gente está tendo uma dificuldade de reinserir essas pessoas na escola. Elas não se sentem pertencentes àquele espaço por conta das violências que elas sofreram naquele espaço. Né? E é interessante, outro dia a gente fez uma roda de debates lá com as meninas, e aí a gente foi falando dos processos, o que são de violência, quais a psicológica, a patrimonial, e elas riam, e elas falavam, meu Deus, já passei por isso. Elas começaram a se identificar, porque vira um processo tão sindrômico, tão normalizado, essa violência, que elas não se percebem vítimas. Né? E isso tem várias reverberações no mercado do trabalho, na escolaridade, na exclusão social, na comunidade. No atendimento à saúde. No atendimento à saúde, porque não vão à saúde. Né? A população LGBT ela tem um receio de ir à saúde, até pela forma de chegada, né? Principalmente a pessoa trans, quando chega, que não é chamada pelo nome que ela quer, que ela se identifica. Né? Muitas já nem lembram mais o nome de registro. Né? E aí você vê aquele mulherão na sua frente, chama de João. Assim, desculpa, é uma sacanagem, é uma violência gigantesca. Né? Porque aí ela fica exposta na recepção. Ela virou a plateia, ela virou o circo da reflexão. Ali a plateia, fica todo mundo olhando para ela, tocando, né? Então olha o processo, né? Então a saúde, ela precisa ter também esse cuidado com o nome social, né? Eu fico muito feliz agora que aqui no município abriu um ambulatório de saúde da população LGBT ali no centro de saúde, né? Que é uma outra proposta de atendimento, de acolhimento, né? Fico muito feliz que a minha amiga Duda, que está lá, enfermeira, né? Estão rolando os atendimentos, né? Então, assim, para que a gente tente minimizar esses estragos. Porque se coloca também para a população LGBT muito a questão de só doença sexualmente transmissível. Como se doença sexualmente transmissível não fosse pertencente a todo mundo. Não, e ela está em todo mundo, né? Então, assim, quando a gente acha um serviço que é voltado para outras, né, especialidades, isso é muito importante, né? A faixa etária das agressões com o público LGBT está entre 20 e 29 anos, a maioria.
com 38,38% dos casos. Logo em seguida, a população entre 30 e 39 anos, com 21,52%. Lembrando que existe uma subnotificação nesses casos, em que esses números podem ser, inclusive, muito maiores, seja pela falta de conhecimento da pessoa, seja pela falta de registros, enfim, é o que a gente tem comentado aqui. Marcelo, a gente está chegando ao fim do nosso programa, acaba passando muito rápido, mas talvez o que a gente ainda não pontuou que seja importante a gente comentar agora, para a população que está vendo a gente e para aquela pessoa que quer algum atendimento, que precisa de algum atendimento do Centro de Cidadania LGBT? A gente, lá do Centro de Cidadania, a gente tem assistente social, psicólogo e advogado. A gente atende de segunda a sexta, das 9 às 17. Né? E aí a pessoa pode marcar pelo telefone, ou ela pode passar ali na rua e ir direto, né? A gente funciona ali na Avenida Dom Pedro, atrás do CRAS Centro. É só chegar ali que você vai ver lá na janela, a gente está lá. Né? De repente precisa bater um papo, né? Trocar uma ideia. A gente é sempre muito acolhedor, né? Então, assim, pontuar que eu acho que a população LGBT ela precisa estar ocupando os espaços, né? A gente ainda não vê essa ocupação dos espaços públicos, dos espaços de atendimento a ela, tanto na saúde, né? A gente tem um ambulatório lá de saúde, tem o nosso centro ainda, a gente tem um ano de 120, 125 pessoas. Ainda é pouco, né? Porque a gente sabe dos processos de violência, não ter medo de fazer os registros de ocorrência. Qualquer dúvida, se precisar fazer um registro de ocorrência, a advogada do Centro de Cidadania, ela pode estar fazendo junto com a pessoa, para a pessoa se sentir mais segura. A política de atendimento a essa população ainda está caminhando a curtos passos. A gente ainda tem, por exemplo, uma grande dificuldade de abrigamento, né? A pessoa que foi posta fora de casa. E aí começa a saga. Para onde a gente vai encaminhar essa pessoa? Isso é muito difícil. Né? Então, para se construir dentro da assistência, né? A gente tem conseguido colocar essa população dentro do cadastro único da assistência, né? Junto com o município. E isso é muito importante, que a gente está conseguindo tirar algumas pessoas da vulnerabilidade, porque elas não tinham acesso nem aos benefícios assistenciais, né? Que é comum a todos nós. Né? Então, assim, o que eu deixo para as pessoas acolham as pessoas LGBT, encaminhem lá para o centro, sejam mais compreensivas, ouçam, dialoguem, perguntar não ofende, né? Nada de piadinhas, né? Vamos tentar construir uma sociedade um pouco melhor, né? Daqui para frente. Certo. Marcelo, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos e por conversar aqui com a gente, bater esse papo que é importante. Muito obrigado, eu agradeço sempre o convite. A gente que agradece. Para você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua presença. Vamos respeitar o próximo, independentemente de gênero, independentemente de classe social, independentemente de cor de pele. O próximo é o próximo. Cada um no seu quadrado, como já comentaram comigo, inclusive há muitos anos atrás. O meu respeito termina quando começa do próximo e assim por diante. É assim com todas as questões, inclusive gênero. Eu sou Richard Stolzenburg e amanhã a gente volta para mais um debate aqui no Correio Petropolitano, e claro que eu aguardo a sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.